está com o seu coração preparado para que Deus tenha a nos comunicar nessa manhã? Está com o seu coração preparado? Vamos orar? A pastora Érica orou por mim, mas eu gostaria de orar pela igreja e nós orarmos juntos. Você pode fechar seus olhos, sentadinho mesmo, abaixar sua cabeça. Senhor, nós abrimos o nosso coração agora para a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale através da Sua palavra. Nós calamos toda distração pela autoridade do nome de Jesus. Nós calamos toda voz contrária que queira interromper o fluir do Teu Espírito aqui nessa manhã. Te convidamos, Espírito Santo, para já estar ministrando aos nossos corações, para que a palavra que é sua, Deus, caia numa boa terra. Nós te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, vocês já tiveram diante de uma comida, uma refeição, que não foi você que preparou? Pode ter sido aí na casa de um parente, de um amigo, ou até no restaurante. E aí vê aquela refeição, aquele prato bonito, e aí você nem teve noção, porque não foi você que preparou, o tempo de preparo, o tempo de cozimento, o esforço, o serviço que foi realizado para aquela refeição. Sim ou não? Não é verdade, né? De primeira, a gente faz o quê? Experimenta o sabor. Mas a gente não tem a menor ideia ou a noção do esforço que teve para aquele prato bonito aos nossos olhos ter chegado até ali. Olhando no contexto espiritual também, acontece a mesma coisa. Você chegou aqui, está sentado nesse templo, mas houve todo um trabalho nos bastidores que muitos aqui não viram. A luz já estava acesa, ar-condicionado ligado, mídia, som, cantina, zelador, tantos serviços, tantas atividades foram feitas nos bastidores e que eu e você e muitos de nós aqui não vimos o preparo. Sim ou com certeza? Existem atividades realizadas nos bastidores que não são visualizadas aos nossos olhos. No texto que nós iremos meditar hoje, a gente vai ver isso. Nós vamos ver que existia todo um serviço, toda uma preparação que o povo não via. O povo via a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus, através de uma fumaça. Mas os bastidores não viam. Quem aqui nessa manhã está disposto a receber mais de Deus com fogo do seu espírito? Ah, mas eu acho poucas pessoas, porque eu acho que isso deveria ser a sua intenção de ter saído de casa e ter chegado até aqui. A manifestação da presença de Deus de uma forma poderosa. Amém? Então, quantos aqui desejam isso? Deus quer fazer. Mas Ele precisa da nossa manifestação. E nós vamos ver isso. O que a gente pode fazer? Qual é o preparo que a gente precisa realizar para que a chama, o fogo de Deus permaneça em nós? Sabe por quê? Porque tem preparo, tem serviço que eu e você, nós não podemos terceirizar. A gente pode ir para um restaurante, a gente pode comer na casa do vizinho, a gente pode comer na casa de um parente, tudo certo. A refeição já vai estar lá. Mas há um tipo de preparo, há um tipo de serviço que compete a nós fazermos. Amém? Vamos ver isso na palavra de Deus. Eu convido a igreja que abra a sua Bíblia, por gentileza, em Levítico capítulo 6.
Amém? Levítico capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? Você vai falar aí com toda a convicção para o irmão que está do seu lado. Para o fogo pegar, tem que lenha rachar. Ele não vai rachar, porque você falou fraco. Para o fogo queimar, tem que lenha rachar. O título da mensagem de hoje é Do Preparo à Chama. Os versículos que nós lemos aqui em Levítico capítulo 6 retratam aqui a ler a respeito do holocausto. Nós estamos diante do livro do Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia, que faz parte dos 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. E o nome Levítico se procede da tribo de Levi. Os levitas, que eles eram responsáveis pelos sacrifícios, pelos rituais que os sacerdotes tinham para fazer lá no tempo aqui que havia sacrifícios. E esse livro, embora alguns estudiosos entram em divergência, toda a Bíblia é de autoria divina. Você crê nisso, amém? Mas aqui, muitas das fontes era atribuído aqui como a Moisés, como o autor direto, como fonte primária das leis. As leis aqui eram sobre sacrifício, sobre oferta, e nesse contexto aqui que nós lemos a partir do verso 8, vai falar aqui uma atribuição de Arão. Arão era irmão de Moisés, que tinha uma atividade muito importante. Ele tinha um título, que era sumo sacerdote. Então você pensa aí no top dos top de um, vamos botar assim, militar. É brigadeiro? Top almirante. Nessa época aqui era o sumo sacerdote. Olha, veja bem, ele como sumo sacerdote, uma função muito importante, ele tinha umas atribuições que ele era responsável e ele tinha que fazer. Mas essas atribuições, esses serviços que eram feitos por Arão, eles não eram vistos pelo povo. O que Arão tinha que fazer? Arão, ele era responsável pelo holocausto. E o que é o holocausto? Holocausto era um lugar preparado para colocar as ofertas. O tamanho do holocausto, a Bíblia não relata a sua dimensão, mas as ofertas tinham tamanho dependendo do animal que era oferecido. Então, o que o Arão fazia? Ele não podia deixar o fogo apagar, mas ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir lá, fazer as atribuições que não eram vistas. E o que o povo via? O povo só via fumaça subindo. Mas e os trabalhos dos bastidores, realizado por Arão? O povo não via. Apesar da importância do cargo, ele colocava a mão na massa. E aí a gente vai aqui ver no texto, né, mais detalhadamente, vamos dar uma mergulhada aí, continua com sua Bíblia aberta. Algumas atribuições que ele não poderia pular etapa. A primeira dela era retirar as cinzas. Ele tinha que retirar as cinzas para colocar a lenha. Mas não era de qualquer jeito.
ele tinha que colocar uma roupa especial, era uma roupa de linho, tinha que colocar calção por baixo, e aí ele tinha que pegar as cinzas não poderiam cair, e aí ele entrava, recolhia as cinzas do altar, lá do holocausto, tirava as cinzas. Depois, ele tinha que trocar aquela roupa, olha isso, colocar uma outra roupa, por quê? Porque ele tinha agora que pegar aquelas cinzas e colocar ao lado lá do altar. Acabava por aí? Não, porque tinha a tarefa importante, talvez a mais importante das duas anteriores, porque isso tudo, a responsabilidade dele era não deixar o fogo apagar. E para isso ele tinha que colocar lenha. Mas olha só, eu não sei se você já teve a experiência de pegar lenha. Independente do tamanho, no nosso mundo aqui existe luva de vários tipos. Nessa época, a Bíblia que não. Ele pegava a lenha. Provavelmente a mão ficava com farpa. Certamente sujava a mão dele. Ele tinha que pegar a lenha. Ele tinha que arrumar a lenha. Ele tinha que levar a lenha. Provavelmente muito pesado, porque a quantidade da lenha era de acordo com o tipo de animal que estava naquele altar, que geralmente era carneiro, boi, dependendo da oferta que era oferecida. Então, quanto maior o animal, mais quantidade de lenha ele tinha que levar. Esforço, trabalho, tarefas que não eram vistas pelo povo. Por quê? Porque o povo só via a manifestação da aceitação daquela oferta. E qual era a manifestação? Quando Deus aceitava aquela oferta, né, a oferta queimava e o povo visualizava a fumaça. Era muita tarefa, sim ou não? Mas hoje, eu e você não estamos nesse tempo. Eu e você, nós estamos no tempo da graça, amém? Hoje, eu e você, a gente não precisa matar animal, a gente não precisa fazer altar para pegar o animal, colocar e queimar, não. Jesus fez isso por nós. Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 4, é o sumo sacerdote, amém? Não precisamos mais fazer esse tipo de sacrifício. Mas, porém, como crentes em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E o Espírito Santo de Deus nos dá esse poder. Amém, igreja? Através do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus que habita em nós, nós somos responsáveis para que essa chama não fique apagada dentro de nós. Então, você vai falar de novo para o seu irmão? Qual é a frase? Para o fogo tem que... Então, vamos falar. Para o fogo queimar, tem que lenha rachar. Era trabalho lá de Arão. Ele tinha que manter o fogo aceso. Sabe, irmãos, nós não estamos mais nesse tempo aqui da lei. No Antigo Testamento, nós estamos no tempo da graça. Mas olha, quer ver uma coisa? O preparo que nós temos que fazer como ser humano, como cidadão, é para a nossa vida como um todo. Como um todo. Vou chamar isso de PDI. Qual é o seu plano de desenvolvimento individual? Arão aqui era o responsável. Eu e você, hoje, nós somos o sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote. Mas eu e você, nós somos o sacerdote. Ou, se nós hoje estamos no tempo da graça, se nós somos o sacrifício vivo, qual é o tipo de preparo, qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de atividade que nós temos de exercer? E o preparo é para a vida toda.
O preparo é para todas as áreas da nossa vida, inclusive a natural também. Né? Quantos aqui, muitas vezes, quer um trabalho que remunere melhor, quer ganhar melhor? Qual é o preparo que você está tendo? Quais as qualificações que você já fez? Responsabilidade nossa. Muitos aqui estão desempregados e querem uma porta de emprego. Qual é o preparo que precisa ser feito, que é responsabilidade sua? Ou quantas empresas você já mapeou e enviou seu currículo? Quantos aqui de nós quer uma moradia melhor, uma casa melhor, um lugar melhor? Qual é o preparo? Como é que estão as suas economias? Como é que estão as suas reservas? Como está a sua disciplina financeira? O que você precisa economizar? O que você precisa não se distrair e gastar dinheiro mais do que você ganha? Qual é o preparo? Muitos aqui, e é necessário mesmo, quer passar no concurso, quer uma patente, uma carteirinha de algum órgão, quer passar no Enem, no vestibular. Qual é o teu preparo? Qual é o tempo de estudo que você está se dedicando? Qual é a sua responsabilidade nisso? E na nossa vida espiritual? Queremos mais um nível de profundidade com Deus? Eu quero. Quem quer comigo? Queremos ser cheios do Espírito? Eu quero. Quem está junto? Queremos que a glória do Senhor se manifeste de forma poderosa na nossa vida? O que estamos fazendo? O que compete a nós? Qual é o nosso preparo? Quando a gente olha para a história do cristianismo, do evangelho, Billy Graham, se você não sabe quem é Billy Graham, um dos grandes evangelistas, batista, né, já falecido, mas era pastor batista, americano, cheio do poder de Deus. Billy Graham orava direto, sem interrupções, 4 horas por dia. 4 horas por dia. E aí a gente olha para a vida dele, uau, arrastava multidões em estádios, aonde que quer que fosse, para a cruzada de evangelismo, cheio do fogo de Deus. 4 horas de oração por dia. Um outro pregador muito influente do século XIX, um avivalista, D.L. Moody, cheio do poder de Deus. O que esse homem fazia? De uma família humilde, muito pobre, ele foi ser sapateiro para trabalhar na sapataria do tio. Né? Pesquisa um pouco sobre a história desse homem. Foi um dos grandes avivalistas. Todos os dias, acordava 4 horas da manhã, sem interrupções. Orava. Depois de orar, 2 horas de Bíblia, direto. Olha o preparo desses homens. E a gente olha uma pessoa cheia do poder de Deus. Nós só vemos o poder de Deus, mas nós não conseguimos visualizar os bastidores. A gente não consegue visualizar o preparo, mas há preparo. Porque se não tiver que rachar lenha, não tem poder de Deus. A igreja está entendendo? É responsabilidade nossa. Hoje não tem mais sacrifício de animal, mas a chama que, por bondade e por graça, que através de Jesus, que nos deu o Espírito Santo que habita em mim e você, não pode ser negligenciado. A gente precisa ser um cristão que exploda no poder de Deus, amém? Eu não sei quantos estavam aqui no domingo. Poder de Deus. E aí eu vi alguns irmãos, assustados. Deveria ser normalidade no nosso meio. Porque é nesse nível que nós devemos andar. Amém, igreja? Isso tem que ser corriqueiro. E o melhor, isso está disponível para todos nós. Quem quer viver isso? É esse nível, irmãos, é esse nível que a gente tem que chegar. E nós somos chamados para isso, viu? Nós somos chamados para isso. Em Efésios capítulo 5, verso 18, fala assim, não se embriaguem com vinho, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se
encham-se do Espírito de Deus. Sabe o que esse versículo está falando para a gente? Ele está no imperativo. Não é se você quiser, é uma atitude ativa. Tem traduções que falam, enchei-vos do Espírito. E é Ele que nos dá esse poder. É Ele que nos dá esse poder. Abra rapidamente sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 5, verso 19. E a gente vai ver na palavra de Deus o que a gente não pode fazer como cristão. E que muitas vezes está acontecendo isso. Sabe, a ordem é, enchei-vos do Espírito de Deus. E o que a gente não pode fazer? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Esse versículo é um chamado para que a gente não reprima, não ignore a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos fluir nisso. É para isso que a gente é chamado. A gente não foi chamado para ser um crente morno. Lá em Apocalipse fala disso. Para a igreja de Laodiceia, ou você é quente ou você é frio. Em cima do muro não dá. Porque o cristianismo é de decisão. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? E a gente tem que fazer isso de uma entrega total, sem reservas. Vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente, não é sem reserva, a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Irmãos, é completamente. Se é para ser crente, eu vou ser na totalidade. Nós estamos em 2025 no ano da profundidade. Não é no raso. Hoje eu fluí. Depois uma frieza espiritual, uma apatia. Não é isso que a Bíblia nos orienta. A palavra de Deus não são palavras minhas. Eu estou totalmente bíblica. Não é achismo, é Bíblia. Aí, em Lucas, vou ler, não precisa abrir não, Lucas 3,16, olha o que João Batista, né, retratado em Lucas capítulo 3, verso 16, ele vai falar, eu os batizo com água, João Batista falando, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E com fogo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser batizado com fogo? Precisa querer. Isso aqui não é uma utopia, isso aqui é uma realidade. É uma realidade, irmãos. E é uma realidade que nós precisamos desejar. Assim como Arão tinha a responsabilidade de não deixar o fogo apagar, se nós quisermos sermos cheios do Espírito, há um preparo, há uma atribuição, há um serviço que precisamos fazer diariamente. Aquele holocausto, ele ficava desde a noite do pôr do sol, né, até amanhã. Era diário, era um serviço ininterrupto. Eu e você precisamos desejar e querer todos os dias. Hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Não é Provérbios 4,18? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Então, o nível que eu estava ontem não pode ser o nível que eu estou hoje. E o de hoje tem que ser menor, o de amanhã tem que ser maior do que hoje, amém? É assim, irmãos. É esforço,
é dedicação, é busca, é trabalho, é rachar lenha todos os dias. Se você quiser ser incendiada pelo fogo do Espírito. Ele retirou as cinzas. Primeira atribuição, retirou as cinzas, trazendo para a nossa realidade de aplicação para agora. O que a gente precisa retirar da nossa vida, que talvez esteja impactando o fluir de Deus, está acessando a gente na totalidade. O que precisa ser retirado? Cinza, ela impede que uma chama venha intensamente. Até pega, mas não pega fluindo perfeitamente. Primeira coisa, retirou a cinza. O que a gente precisa retirar? Depois ele trocou as vestes para jogar fora essas cinzas. Deus morreu na cruz para limpar os nossos pecados. Mas é bem verdade que de vez em quando a gente pode dar uma vacilada. Mas uma vez limpo, peça perdão, se arrependa e coloque as vestes novas de santidade e de pureza. Quais as vestes que nós precisamos colocar? Porque veste suja, aqui no simbolismo lá do holocausto, e hoje através de Jesus, o sangue nos lavou para nos dar uma nova vida, e essa vida precisa andar em pureza. E depois ele fazia a manutenção para que o fogo continuasse aceso. O que eu e você precisamos fazer de manutenção na nossa vida para que o fogo do Espírito continue fluindo? Posso te indicar algumas coisas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te falando muitas coisas aí. Disponibilidade. Porque se você não estiver disponível, vontade, entrega, esforço, disciplina, preparo contínuo, as disciplinas espirituais, oração, jejum, palavra, devocional. Qual é o preparo? Qual é o preparo? Qual é a lenha que a gente precisa colocar no nosso altar para que nós, como oferta, como sacrifício vivo, possa chegar ao Senhor e essa chama continuar acesa e fluindo em nós? Quais áreas da vida que a gente precisa mexer? Aqui fala de qualidade e de quantidade. Não é qualquer lenha que pega fogo. Qual é a quantidade? Vai depender do teu sacrifício e da sua entrega. Então, por isso que eu não... mas o fulano tá com uma labareira lá. É pessoal, individual. O tamanho da sua entrega, o tamanho de quanto você mergulha, vai ser o tamanho da chama. Amém? Vocês entendem isso? Vamos ficar de pé?